aguardar eu vou, por amor a ti eu vou. Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isto, ele entrou no barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as suas plantas. A outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Até o verso 9. Santo e maravilhoso Deus e Pai, nós te rendemos graça por mais um dia, ó Deus, por tu nos proporcionar o fôlego de vida para este dia. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, ó Deus, a tua bondade que tem nos cercado todos os dias, e nós reconhecemos isso, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Pai, obrigado por tua palavra que nos traz vida para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos a estar com a mente cativa ao Senhor e o coração, ó Deus, disposto a receber a tua palavra e por meio dela frutificar para a glória do teu nome. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, né, que a gente está na semana da campanha, tá certo? E haverá uma rica semeadura, né, assim, e uma colheita abundante, né, assim, nós teremos o tema da nossa campanha, né, que porque eu ministrei, né, no texto de Gênesis, né, algumas pessoas estão confundindo, né, gravaram tanto os 3 tópicos, né, assim, que a gente ali ministrou, mas esse não é o tema da campanha, né, o tema da campanha é, né, haverá uma rica semeadura e uma colheita abundante, baseado em Zacarias 8:12, né, assim, e o que a gente estava falando todos os dias, que a palavra que o Senhor tem dado, como ontem também, na hora do almoço, né, o Senhor estava ali ministrando, declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, mas o tema da campanha é esse que eu falei, tá bom? E como eu falei antes de ontem, né, assim, enquanto eu estava no trabalho, né, assim, ensinando algumas palavras e pedindo para eu anotar, e uma delas, né, foi a de ontem, e uma delas foi também a de hoje, né, assim que o Senhor trouxe para mim. Quando Deus está falando aqui da parábola do semeador, né, assim, é uma parábola, mas ele está se referindo a uma pessoa, um acontecimento, um fato, né, assim, e um ensinamento, tá certo? Quando a gente chega aqui no versículo 2, diz assim: reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, que por isso ele entrou no barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Versículo 3
Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Primeira coisa que a gente observa aqui, né, assim, que quando diz, né, o semeador, ele está falando de, né, um artigo, tá falando uma pessoa, né, assim, ele está direcionando quem, né, assim, de quem é esse fato? Do semeador. É óbvio que o nome, né, assim, que nessa parábola o Senhor está dando a pessoa é semeador, né? Então ele diz o semeador, ou seja, essa pessoa que ele chama, né, assim, ilustra por meio da palavra, né, assim, por meio de uma parábola, perdão, é o semeador. E aí ele diz, saiu a semear. Então a gente vê, né, assim, quando a gente lá, acho que na segunda, ou foi na terça, se não me falha a memória, terça, né, que a gente falou, né, que o Senhor deu a semente, mas Isaac lançou, formou lavoura, né, assim, ou seja, a semente, e aí a gente diz, o que é que você está fazendo, né, com a sua semente? Aqui, né, assim, nós vamos, se puder, né, assim, dar o título a esta ministração, o que você está fazendo com a semente, como você está tratando a sua semente. Será que você está pegando essa palavra, será que você está pegando essa campanha e está lançando, né, em qualquer solo, em qualquer lugar, vivendo, né, assim, de uma forma de estar na campanha, mas está oscilando em dois pensamentos. A Bíblia diz aqui que a primeira coisa que o Senhor, mesmo falando em parábola, né, ele diz que o semeador saiu a semear. Óbvio que a gente entende, né, que o Senhor é esse semeador, né, assim, que ele lança a palavra, a semente da palavra. Aí ele começa a falar, né, de nós, né, como um todo, pessoas que estavam ali e pessoas que estão ouvindo essa parábola, né, assim, que a palavra, que é a semente, é muito boa, né, assim, mas em alguns solos, né, assim, que essa semente vai cair, vão ter atitudes diferentes. E a gente percebe, né, existem pessoas que entram na campanha com uma atitude, né, assim, outras com outros pensamentos, outras atitudes, e ambas, tanto uma que recebe com essa atitude, né, assim, boa, de um solo bom, como aquela que por meio das situações não recebe tão bem essa palavra. Ambos solos, né, assim, a semente é boa porque é a palavra de Deus. E algo que, quando eu fui ministrar essa palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração há muito tempo atrás, há uns anos atrás, né, acerca de, porque muitas vezes eu questionava, né, poxa Senhor, por que a gente está ministrando e algumas pessoas têm um coração tão endurecido em receber, em desfrutar dessa palavra, e o Senhor me ensinando, e Ele falou, não filha, não é a semente, é o solo, né? Existem solos que eles nem vão, né? Eles recebem a semente, porém o seu desfrutar, porém a sua atitude vai ser de maneiras diferentes de como recebe essa semente. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que saiu a semear. Ou seja, não tem quem, né, assim, vá numa sementeira e vá comprar uma semente simplesmente para guardar, para ficar em casa. Qual o propósito de ou comprar uma semente ou receber uma semente? Semear.
não é? Não consegue se entender. Alguém que diz assim, eu quero uma semente de girassol, eu quero uma semente de flor, eu quero uma semente, seja de rosa, né? Eu quero uma semente, seja qual for a semente, simplesmente para comprar, né? Quando a gente adquire uma semente, é no intuito de semear, de fazer, de plantar aquela semente. Então, por isso que quando o Senhor diz, haverá uma rica semeadura, né? Ou seja, Ele te deu a semente, mas Ele espera em você, de você, na verdade, que você semeie essa semente. Aqui o Senhor falando, né, assim, que o semeador, que era Jesus, saiu a semear, ou seja, saiu lançando a semente, lançando a semente, né, na terra. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, né? Nós estamos recebendo a semente e o que é que nós vamos fazer, como nós vamos plantar, de que maneira nós vamos plantar e em que lugar nós vamos plantar. Se você plantar, né, no solo da incredulidade, se você plantar no solo da incerteza, da desconfiança, o que você vai poder colher? Nada. E a gente vai ver isso quando o Senhor diz, né, que ele saiu a semear. Enquanto, ou seja, no processo da semeadura, né, de tá, porque tem um tempo, né, assim, ele lança a semente, ele estava no processo de semear, ou seja, estava lá na plantação, jogando, né, na lavoura, não é isso? E não foi uma semente só em um lugar, ele saiu semeando, ou seja, em todo o terreno, né, assim. E aí ele diz, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira de um caminho, e as aves vieram e a comeram. E é maravilhoso que esse texto todo, o Senhor, mesmo falando em parábolas, algumas pessoas não entenderam, né, os seus discípulos, né, aquelas pessoas que estavam ali. E o Senhor vem dizendo, né, o passo a passo, uma explicação plena, completa a respeito de cada solo, né? Então a gente vê que a primeira semente caiu, né, assim, à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Às vezes você, né, assim, tem recebido essa palavra não com muita atenção, não com muito solo, né, assim, que esteja preparado para receber. E aí as aves, as situações, pessoas, né, roubam. Eu, quando estava lendo, né, assim, o Senhor estava me dando, né, os pontos da administração. Uma das coisas, quando eu falei, né, quando o Senhor estava falando e o Espírito Santo me ensinando, que as aves vieram e a comeram, né, assim, quantas vezes, né, assim, ou campanha, ou mensagem que alguém que nem esteja ali, né, ou está passando, né, assim, eu lembro de uma vez que a gente foi fazer algo na casa de uma irmã e dali eu voltei, né, assim, e fui orar por uma pessoa que estava cirurgiada. E a gente estava ali, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. E depois de um tempo, pastora Cris, né, até comentando, disse, fulano, né, assim, disse que enquanto tu orava aqui, lá de cima sentiu a unção de Deus, né, assim, e algo incontrolável, né, assim. Então veja, querido, que muitas vezes a parte em onde a gente está lançando a semente, às vezes está até olhando para nós, olhando para
nossas vestes, nosso jeito de falar, né, nosso cabelo, né, assim. E as aves, né, as aves vêm e pegam, né, comem essa semente. Alguém que está, né, assim, à beira do caminho, alguém que está à escuta, alguém que está, né, assim, por exemplo, eu estou ministrando agora, né, assim, você sabe disso, eu me lembro muito aqui de uma vizinha que tem aqui, que no tempo da pandemia, enquanto nós estávamos fazendo, ministrando, tendo a leitura da palavra que a gente estava, e a gente estava fazendo live e os cultos, e ela me falou que ela ficava no canto do muro a escutar, e uma vez ela falou que o quanto ela tinha recebido aquela palavra, né, assim, que inclusive, né, assim, o Senhor que conhece, que vê, né, onde você está, o que você está fazendo, ela disse que ela pensou que eu tinha visto, né, assim, onde ela estava, porque naquele momento o Senhor estava me tomando e dizendo para você que está aí, né, do outro lado, ouvindo, mesmo que a minha não esteja te vendo, mas eu estou te vendo, essa palavra é para você. E ali ela disse que o Senhor me usava de uma maneira, né, assim, muito particular, de algo que ela estava passando naquele momento e ela estava colocando diante do Senhor. E aí, quando eu chamei para poder, isso depois de um tempo, chamei para poder resolver um negócio daqui do teto, né, da casa, e aí ela pegou, né, falou, pastora, aí eu fiquei assim olhando, não a conheço, que a casa é alugada, e aí ela falou, eu quero agradecer que naquele dia, né, assim, que talvez a senhora não lembre, né, assim, mas que estava ministrando e a senhora falou dessa maneira, Deus falou com a minha vida e eu pude receber, né, assim, e Deus, o que Ele tinha falado naquele dia, se cumpriu na minha vida. E eu fiquei tão feliz, né, assim, porque às vezes a gente está lançando a semente, Deus está dando uma palavra para a gente entregar, pessoas que estão até junto de nós, pessoas que são do ministério, pessoas que estão nos ouvindo, né, está desapercebido, né, assim, está muito preocupado com algumas outras coisas, né, por exemplo, eu estou aqui escutando, né, a live, mas eu estou fazendo isso, estou botando café, estou fazendo isso, e às vezes, né, assim, distrai, nos tira a atenção, né, algumas coisas, e aí vem o pássaro, né, assim, e come. Claro que a gente também pode entender, né, assim, também do outro lado, pessoas que recebem a palavra, né, porque você deixou cair à beira do caminho, não deu muito crédito, não deu muita atenção à palavra, outras pessoas receberam, né, por você, como também a gente também entende como o Senhor, né, nos ensina que o diabo vem e rouba aquela palavra, né, assim, lhe tirando a atenção, lhe tirando do caminho, lançando pensamentos contrários na sua mente, né, assim, de incredulidade mesmo, de incerteza. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não era profundo. E aí a gente vê, né, assim, outro solo. Como esse aqui que, né, o Senhor fala assim, pedregoso, né, assim, eu me lembro, logo quando eu leio assim, eu me lembro do texto de Jesus no caminho de Emaús, né, assim, quando ele fala, como vocês custam a entender, como vocês custam de acreditar no que falaram os profetas, né, o que Jesus falou, como vocês custam a entender, compreender o que o Senhor falou, porque o Senhor tinha dito, né, que ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar, e aqueles discípulos estavam à beira, no caminho de Emaús, indo, né, para Emaús, uma cidade próxima a Jerusalém, e os seus corações pesados pelo o acontecimento, porque eles esqueceram das palavras que o Senhor havia falado para eles. A Bíblia diz que Pedro, quando negou ao Senhor Jesus, né, assim,
A Bíblia diz que ele chora amargamente e lembra das palavras que o Senhor falou, dizendo, né, ó Pedro, porque Pedro, né, pelo temperamento tão impetuoso, disse, nunca, Senhor, nunca vou te negar, eu sou capaz de dar a minha vida por ti, né? E o Senhor disse, ó Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né, assim, e diante daquela situação, Pedro nega e ele lembra das palavras que o Senhor havia falado. Sabe, querido, que existe solo, né, assim, que por mais que a gente esteja ministrando, por mais que o Senhor esteja direcionando, falando, né, você, em alguns momentos, você até sente, né, a alegria do Espírito dizendo assim, é para mim essa palavra. Mas como é difícil penetrar, né, assim, porque o seu solo, né, o seu terreno é pedregoso, né, pedras de incredulidade, né, que não permite que essa semente venha a brotar, que essa semente venha, né, a crescer e a produzir frutos. A gente viu, né, quando Jesus também, né, assim, nessa passagem, Jesus, quando ressuscita ao domingo e Maria Madalena, né, assim, vai ao sepulcro, as mulheres vão para derramar, né, óleo, né, que era do costume dos judeus, né, assim, no corpo, e não só isso, né, assim, mas também, né, assim, elas foram lá e a Bíblia diz que quando elas chegam lá, a pedra está removida, porque Deus sabia que em meio ao sofrimento que elas estavam, era impossível dela remover aquela pedra. A gente vê quando o Senhor Jesus vai fazer um milagre na vida de Lázaro, né? Assim, ele pede para que remova a pedra, né? Para que Lázaro saia, né? Daquela situação em que ele estava quando o Senhor o chama, né? Lázaro sai para fora, né? Assim, e Lázaro vem. Então, existem terrenos, né? Terrenos assim, pedregoso, né? Pedra, endurecido para receber a palavra, endurecido para receber aquilo que o Senhor tem dado, distribuído, entregado para nós, um coração muito endurecido. E até brota, né? Ou seja, até tem naquele momento recebe, né? Assim, brota, mas observe que não dá frutos, né? Ou seja, ele até, né? Assim, é igual quando a gente né? Do ensino, acho que fundamental agora que chama, né? Assim, quando a gente está iniciando, né? A matéria de ciências. E aí, não sei hoje, né, assim, mas sempre tem essa experiência do feijãozinho, né? A gente manda, né, os professores pedem também, né, para a gente colocar um grão de feijão no algodão, não é isso? E a gente molha e aí a gente espera no outro dia e a gente vai relatando, né, cada processo. E aí a gente vê que alguns nasce o broto, né, assim, mas se você observar, não produz o fruto, não dá mais do que feijões, né, assim, uma plantação. Porque o seu solo é rochoso, endurecido, não é preparado, ou seja, o Senhor, não coincidentemente, mas o Deus que tem o controle, né, de tudo na nossa vida, antes da campanha, Ele nos preparou com uma outra campanha, né? Santifica na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Porque os terrenos, querendo, tem que entender que a palavra de Deus é onde nós devemos nos santificar, onde nós devemos nos firmar, porque essa palavra é a verdade. É óbvio que se você estiver crendo em mim, esperando em mim, né, realmente, né, assim, mas se você estiver esperando em Deus, recebendo a palavra de Deus, né, assim, você vai produzir frutos.
Como é difícil, né? Assim, às vezes a gente tá ministrando, a gente tá entregando. Tem pessoas, né? Como ontem, né? Que eu tava sentindo assim, pessoas que até escutam a palavra, gosta de escutar, né? A palavra, a ministração, mas dá evidência que a gente até acha que é crente, né? Parece, porque glorifica, porque aceita, né? Assim, mas é um solo, um terreno pedregoso, onde o coração é endurecido para se render a sua vida totalmente para o Senhor Jesus. E aí só dá brotos, só brota, ou seja, só se alegra, só, né, recebe naquele momento, parece, né, que vai, mas não vai dar frutos, né, assim, porque é pedregoso. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz, né? O broto, porque eles até brotam, né? Assim, mas como não tem raiz, não tem profundidade, né? Não recebe. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábola? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhe falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então, ele começa, a partir do versículo 16, ele começa a explicar. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Nós somos felizes, né, quando nós nos encontramos. E nessa manhã, né, o terceiro ponto que eu coloco aqui é sobre o versículo 18. Outra parte. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita. Diga: eu sou a boa terra. Eu vou colher, né, a 100, 60 e 30 por 1. Sabe que aqui ele fala bem claramente, né, assim, que só na boa terra, só na terra que recebe, a terra que recebe essa palavra, essa terra, ela produz frutos, ela produz colheita. Deixa eu só fechar aqui só um momentinho. Só um momentinho, por causa do barulho que eu ia fazer aqui, tá bom? Ele diz: outra ainda caiu em boa terra, né? Assim, essa é a palavra profética desse dia de hoje. Diga: eu sou a boa terra. Eu vou produzir a 100, 60 e 30 por 1. Se você entender e diz assim, como assim? 100, ou seja, o resultado da colheita. Observe que diz assim, a 100, 60 e 30 por 1. Por que por 1? Porque foi uma semente. Mas veja o que você colheu. Veja o resultado, o poder dessa semente, que é a palavra de Deus. Ela tem o poder de produzir infinitamente mais daquilo que eu peço e daquilo que eu penso. Por isso que Paulo, né, inspirado pelo Senhor, né, e o Senhor Jesus faz essa declaração, a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso que você precisa entender, né, que você é uma boa terra, né,
que você vai colher, né, a 100, 60 e 30 por 1. Porque é uma semente que necessita, né, para que você tenha uma excelente produção. Eu até falei, né, assim, quando você lança a semente de milho, né, assim, na plantação de milho, você lança uma semente, né, assim, e quando nasce, né, a espiga, quando nasce, né, na plantação, né, dá várias espigas. Quando você lança a semente, e eu gosto muito particularmente, né, assim, porque eu lembro, né, e visualizo o milagre lá na casa da minha mãe, né, da mangueira que tinha. Então você lança a semente da manga, uma semente, mas aquela árvore produz quanto? Produz somente uma manga? Não. Produz muitos, muitos. E por isso o Senhor diz, olha, outra caiu em boa terra e deu boa colheita. Porque às vezes a gente até lança semente, a árvore até cresce, mas os frutos não são bons. Né? Assim, quantas pessoas nós já viram dizer assim, né, a goiaba nasce toda vez bichada, né, assim, ou o fruto se estraga, né? Quem assiste muito Globo Rural, aí a gente vê isso, né, que é isso que acontece. Às vezes o fruto não é muito legal, não é muito bom. Ou, né, assim, vem a geada, vem a chuva, vem o sol, queima, e aí o fruto termina se estragando, né, na plantação. Mas a Bíblia diz que não só é uma boa terra, como também uma boa colheita. Quarto ponto, né, assim, uma boa terra e uma boa colheita. Se a terra é boa, muito, muito provavelmente, né, assim, o fruto, a colheita será boa. Quando a terra não é boa, né, assim, por isso que lá em Eclesiastes, quando a gente leu, né, Eclesiastes 11, né, que o Senhor fala, Eclesiastes 11, né, que diz, e 6, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas, né? Aqui é uma incerteza, né? Assim, E o texto inicia, né, o conselho de Salomão, ele diz, atire seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Quando, querida, a terra é boa, né, quando a semente que é lançada cai em uma terra boa, ela, querida, com muita certeza, ela vai produzir boas colheitas. Mas se é lançada essa semente que é boa, mas o terreno é rochoso, o terreno é pedregoso, como aqui a Bíblia diz, se a gente lança no solo, mas a gente está à toa, né? Se a gente não está regando, a gente não está declarando, a gente não está ministrando, a gente não está recebendo, vem outros que vêm, ó, pega, os pássaros vêm e pegam. Come, se alimenta, né? Eu vi pessoas, né, assim, que deu nome, participou da campanha. Existe uma vez uma pessoa também convidou uma outra pessoa e a outra pessoa disse não quero participar, da campanha, e daí ficava ouvindo, né, os áudios, e acho que foi no terceiro dia, né, da campanha, essa pessoa, que até não era crente, falou assim, eu quero participar da campanha porque eu recebi a oração que você enviava para mim e o quadro mudou e eu quero agora participar e eu quero também agradecer. Pessoas, querido, que a palavra foi lançada e aqueles que estavam participando
nem tchuiu, nem aí, né? E aí veio o outro e recebeu. E aí eu vi, né, pessoas que estavam no grupo, estavam na campanha, eu não recebi nada, eu não vi nada, né, assim, na minha vida. Por isso que eu tô cansada de participar dessa campanha, porque eu não recebo nada. Você não recebe, querido, porque a sua semente, o seu terreno tem sido assim, a semente tem sido lançada, mas você tá à toa, né, assim. E aí vem outros, né, que escuta essa palavra, que vê essa semente, come, né, desfruta, recebe dessa semente. Mas aqui, né, assim, o Senhor nos ensina, né? E aí nesse mesmo tema que a gente declarou sobre as nossas vidas, né? Assim, a gente encontra, né, o quarto e o quinto ponto: uma boa terra e uma boa colheita. Quando ela cai em boa terra, há uma garantia do Senhor, uma boa colheita. Porque a semente, o Senhor sabe que é a palavra dele, que é boa. Não tem possibilidade de o problema ser na semente. O problema ele deixa muito claro, ele mostra muito claro para a gente aqui que o problema não é a semente não tem problema algum. A semente é sadia, a semente é poderosa. O problema é o solo. O problema é o terreno. E por isso, né, que está aqui, né, assim, quando o Senhor diz, se a terra é boa, né, e por isso que eu tive que falar para você antes de dizer esses dois últimos tópicos, né, ou seja, eu sou uma terra boa e eu vou colher, né, e vou ter uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Porque essa semente, uma semente, né? Que é essa semente que o Senhor está dizendo, haverá uma rica semeadura, né? Assim, e a oliveira produzirá o seu fruto e vocês colherão, porque do céu vai ser derramado orvalho, né? Ou seja, querido, é o teu coração, porque a gente está numa campanha e mesmo sendo palavra do dia, não só às vezes uma vez no dia, mas 2 vezes no dia, né, assim, 3 vezes no dia, né, como acho que foi antes de ontem, se não me engano, né, assim, o Senhor tem regado a tua vida, tem dado orvalho, né, ou seja, derramado dessa palavra, né, sobre a sua vida, né, para que mesmo você participando, né, por isso que Lídia ainda não estava, né, assim, aí ela confundiu, né, assim, o tema, né, aquilo que ela colocou hoje, né, assim, eu só dei o ok dela, mas ela colocou, porque também ela recebeu, tá certo? Ela ontem compartilhou comigo, né, assim, aí eu acho que eu compartilhei no grupo, eu acredito, né, assim, se eu não compartilhei, alguém depois me diz aí, né, assim, para poder compartilhar, que, né, assim, na segunda, né, feira, enquanto nós estávamos ministrando a ministração, e aí eu dei a oportunidade para a Angélica e ela cantar, né, assim, e daí elas entoaram calmaria, né, assim, e aí o Senhor diz que muda, lá de cima ele vê a rota e muda, né, assim, e verdadeiramente Deus mudou aquela situação, né, e fez o que ela não estava nem esperando, né, ela estava esperando uma quantia e veio 2 vezes mais aquela quantia que ela estava esperando. Um Deus que faz abundantemente, né, assim, na nossa vida. Então, né, assim, o tema da nossa campanha, tá certo, Lide, haverá uma rica semeadura e uma colheita abundante. Esse é o tema da nossa campanha, né, que é baseado em Zacarias, né, capítulo 8, versículo 12, né? Este é o versículo, essa frase se consta num versículo, né, assim. E aquilo que a gente falou, né, assim, os 3 pontos, né, que Isaac formou lavoura, né, assim, colheu, né, porque o Senhor o abençoou, era a palavra profética que você ia estar declarando durante aquele dia, né, assim.
E aí, né, assim, todos os dias, toda a ministração, como ontem também, na hora do almoço, né, ontem de manhã, ontem na hora do almoço também, Deus regou com orvalho, né, a mensagem, a palavra para que você declarasse. Pastora Cris, né, assim, de tarde recebeu mais uma vez, né, o que ela nem esperava, né, assim, Deus, ela foi fazer algo, né, assim, entregar algo, e quando chegou lá foi surpreendida, né, assim, com a provisão de Deus, com o cuidado de Deus, com o presente de Deus, de usar a vida de uma pessoa para dar a ela, né, e louvado seja o nome do Senhor. Por isso, querido, né, assim, quando esta palavra, quando esta campanha, quando esta palavra cai em uma terra boa, ela tem uma boa colheita. Ela produz. Bruninha ontem também, né, agradeceu lá no grupo. Acredito que essa bênção foi ainda, né, da campanha de abril, que o Senhor abrirá uma porta rica e promissora, né, assim. E aí ela colhendo o fruto nessa campanha do seu esposo, né, o Senhor abrir, né, uma porta, e eu creio que Deus é porta dentro de porta, né, assim, mesmo que alguém, né, tenha dito, não, é só um mês, né, Deus é poderoso para estabelecer ali, né, de fazer, se ali for o lugar onde o Senhor deseja que ele prospere, que o Senhor, né, abençoe aquele lugar, né, não ficará somente nesse mês, né, assim, mas o Senhor firmará, né, assim, assinará ali a carteira, né, assim, e se não for, Deus tem uma outra, né, já preparada para ele, né, porque é assim que eu creio, né, então a gente vê, né, assim, Jana também, né, agradeceu, porque o Senhor falando, e isso é uma forma assim, querido, porque às vezes a gente está somente achando que resposta é algo palpável, né, assim, mas a resposta e recebimento também na nossa vida espiritual. Por isso que o Senhor, né, ele diz, olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne é fraca, ou seja, às vezes Deus está nos fortalecendo o nosso espírito, porque ele sabe que a carne é fraca, ou seja, em momentos vai querer duvidar, vai querer olhar para a situação. Olha Pedro, né, quando olha para Jesus, o Senhor afirma, diz, não tenham medo, que sou eu. E aí Pedro, ainda ouvindo que Jesus estava se identificando, dizendo, afirmando que era ele, não era um fantasma. E aí ele diz, se é tu, ou seja, se é mesmo verdade o que o Senhor está falando, deixa eu ir ter contigo aí, andando sobre as águas, vem embora, né, assim. E ele vai. Mas a Bíblia diz que olhando, percebendo a fúria do mar, o vento impetuoso, ele começa a afundar. Mas que Deus misericordioso, que mesmo quando eu e você, né, começa a perceber nas situações, nas coisas, e a gente começa a afundar, a gente começa a esquecer das palavras de Jesus, a direção que o Senhor tem, aí o Senhor vem e nos pega pela mão, né? A gente estava numa campanha também, né, onde a gente estava salmodiando em oração, cantando, né, os salmos, mas declarando em forma de oração. E aí, né, pastora Cris até falou, né, tu é muito de Deus, né, assim, comigo, tu é muito de Deus, porque o Senhor tinha falado, e naquele dia em que o Senhor tinha falado, eu levantei, né, o nosso grupo para a gente orar salmodiando, né, ou seja, o salmo em forma de oração. A gente passou, né, o livro de Salmo tem 150 não capítulos, né, versos, canções, né, assim, hinos de louvor ao Senhor, e a gente passou aqueles dias, né, declarando, né, o Salmo sobre as nossas vidas. A gente passou o mês inteiro e mais um pouquinho, né, assim, a gente declarando, né, de manhã, ao meio-dia e à noite, né, assim,
não foi há uns meses não, só foi um mês, né, assim, que não chegou nem a um mês completo, né, porque a gente declarava, né, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né, assim, teve momentos que a gente, né, fez mini vigília, né, assim, declarando, salmodiando, né, assim, a palavra de Deus, e como a gente viu frutos, resposta daquele milagre. Então, querido, né, assim, querida, né, se nós terminamos. E aí, o último ponto, né, assim, que eu sei pela homilética, né, assim, não pode ser ter tantos esses pontos, né, assim, mas eu quero deixar, né, finalizando o que o Senhor termina chamando a atenção daqueles que estavam ouvindo as parábolas. Ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele diz: você tem ouvido, você tem essa oportunidade, você está aí, você está ouvindo essa palavra. Ele diz: se você tem ouvido, se você está nessa oportunidade, ouça, escute essa palavra, receba essa palavra, pois ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação, porque aqui, ó, é a palavra de Deus. Que você, né, possa neste dia, né, estar declarando, não olhando para a circunstância, mas você declarando, dizendo: pássaro não vai roubar, né? A minha campanha faz que nem Jó, né? Jó, minha amiga, né? A mãe de Jana, né? Faça que nem Jó, faça que nem, né, pastora Cris, que aprendeu também com Jó, de tanto eu falar, né, assim, dessa pessoa incrível que é Jó, né? O meu Deus, né, assim, ou seja, parece que é só dela, né, assim, mas é a certeza, a convicção que ela tem, né, no Deus que faz. E aí, né, assim, diga, né, quando alguns pássaros, algumas situações, ou algumas pessoas quiserem roubar essa palavra de você, porque rouba às vezes, e foi, não disse, não foi, e cadê, né, querendo roubar. Aí você declara, sabe o que você diz? Você diz: eu sou uma boa terra, eu vou colher a 100 por 1, né? 100, 30 por 1. Porque, querido, eu ouvi. Eu tenho ouvido para ouvir o que o Senhor tem falado, trazido ao meu coração. Aqui ele não está falando de uma audição humana. Porque tem muita gente que, como ele até diz, tem ouvido, mas eles não ouvem, não escutam. Por quê, querido? Porque não recebe. Ele está falando aqui, querido, realmente, Jesus, de um ouvido espiritual. Ele disse: você é espiritual. Se você tem ouvidos, ouça o que Deus está trazendo para sua vida nesses dias. Para que você tenha uma rica e abundante colheita na sua vida. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, um excelente dia para você. Fica aí ligadinho, né? Porque essa semana é uma semana tão maravilhosa, onde a gente tem, Deus tem dado uma rica semeadura, ou seja, tem dado semente da palavra. Então fica aí ligadinho, né? Porque quem sabe, né? Como o Senhor tem direcionado, né? Ontem eu não tirei minha hora de almoço, mas, né? Assim, simplesmente fui ministrar, né? A palavra do Senhor. Então, né, fica aí ligadinho, né, presta atenção, faz igual algumas outras irmãs, de vez em quando dá uma olhada lá para ver se tem chamada, né, assim, para que você receba da parte de Deus, porque Deus está enviando orvalho todo dia, em algumas horas, né, para você, né, a palavra para regar o teu coração, para que essas ministrações, essa palavra, essa semente, ela produza, porque ela tem poder de produzir, mas a terra tem que estar preparada para receber. Um beijo, um excelente dia. Mais uma vez convido a você ser esse agente abençoador. Vai estar lá no canal salvo, curte, tá certo? Não esquece de curtir e compartilhar com outras pessoas, tá certo? Para que essa palavra compartilhe nas redes sociais. Não fique olhando você, que você vai estar fazendo eu ser conhecida. Você está fazendo a palavra de Deus ser conhecida, porque eu não sou Paulo, mas eu digo como Paulo, né? Importa é que ele cresça e que eu
diminua, que ele apareça, né? E eu desapareça, ou seja, que as pessoas não vejam a mim, mas vejam a Cristo Jesus. É isso o desejo do meu coração, tá certo? Um beijo no coração.